Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Videomaker Digital Cast. É isso aí. Gabriel, o que é um Videomaker Digital? Videomaker Digital é um profissional, é o profissional mais requisitado dessa internet. E não só de internet não, tá? O profissional mais requisitado da nova geração. É um profissional que sabe fotografar, filmar, editar e transmitir. E hoje a gente está inaugurando aqui no podcast uma nova série, uma série onde eu vou trazer produtores de conteúdo, amigos, clientes, produtores realmente que fazem a diferença, que sabem se comunicar, sabem produzir e sabem compartilhar a sua verdade com o mundo. E eu hoje estou trazendo o maior produtor de conteúdo que eu conheço. Forte. Eu não sei se você conhece. Eu não sei, mas Vitória. Você deveria conhecer. Por que eu estou dando esse título ao Hugo e ele vai se apresentar agora? Porque eu não conheço nenhum produtor de conteúdo que faça 8 conteúdos raízes semanalmente há pelo menos 2 anos, como é o caso dele. Hugo, se apresenta. Obrigado, meu amigo. Para mim é uma gratificação muito grande estar aqui com você. Para mim, eu digo sempre que o Gabriel é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Não só por ser meu diácono, meu irmão, meu amigo querido, né? Um grande irmão que Deus me deu. Sou apóstolo Hugo de Holanda, sou apóstolo e profeta presidente da IPRD, da Igreja Profética das Revelações de Deus. Posso parecer novo assim? Tenho sim, sou novo. 22 anos de idade, sou produtor de conteúdo também e tô aqui para somar. Eita, maravilha. Qual o arroba? Arroba AP Hugo de Holanda IPRD. No nosso Instagram é arroba AP Hugo de Holanda IPRD e o nosso TikTok é também arroba AP Hugo de Holanda IPRD e nosso YouTube é IPRD Oficial. Nós fazemos live toda segunda, toda quarta e toda sexta lá no nosso Instagram às 8 da noite. Exatamente. Ó, para você entender a quantidade de conteúdo que o Hugo gera, tá? A igreja dele, o ministério dele nasceu no meio da pandemia, então num ambiente completamente online, né? Onde era proibido as pessoas ficarem juntas, né, Hugo? Sim. Completamente proibido. Então, nasceu num ambiente online. E aí, desde o início, ele produz conteúdo, são as lives, né? Online e tal, como ele já acabou de falar, mas também ele faz o que eu entendo ser eventos presenciais. Sim. Porque um culto é um evento presencial. E quantos cultos por semana? Eu faço culto terça-feira, que é amanhã, 3 da tarde e 7 da noite. Faço culto quinta às 8. Sábado, final de semana todo, nós fazemos culto 3 da tarde e domingo às 6. E tudo sendo transmitido. Ao vivo pelo Instagram, às vezes pelo TikTok, pelo YouTube. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, simultaneamente. Tudo sendo gravado, tudo sendo transmitido e realmente tendo a identidade de produção de conteúdo. Por quê? Além de ser transmitido, além de ser produzido, também é feito corte, Nutella, tem fotografia, tem tudo de um expert. Sim. Que no caso, ele é um expert, né? Essa noção de produção de conteúdo, de um expert num assunto, é o que está se construindo hoje em dia. Sim. Né? Sim. Então, assim, um apóstolo, um pastor, enfim, uma pessoa que está à frente de qualquer coligação religiosa, sim, que cria conteúdo, é um produtor. Sim, é verdade. Muitas pessoas, eu tinha 17 anos de idade, né? O meu ministério, ele praticamente nasceu na era digital. Nessa era que todo mundo começou a crescer através de Facebook. Na minha época, mais ou menos lá atrás, quando eu tinha 17 para 18, era mais o Facebook. Muita gente fazia live, muita gente gravava ao vivo. Aí depois veio o Instagram aí, dominando, o povo fazendo também. E eu me lembro que eu era da época que a live só era permitido para quem era famoso. Teve uma época, né, que era só permitido para quem era famoso. Aí depois quebraram isso, aí começou a entrar as lives. E muitos ministérios passaram a crescer e ser lançados pro mundo através disso. Eu digo sempre, Gabriel, que o ministério da IPRD nasceu numa live. Eu um dia estava dentro de uma live, pessoas ao vivo, Deus ali, como você já conhece o nosso ministério e quem conhece também, Deus revelando, Deus libertando, curando. Um dia Deus falou assim pra mim, hoje eu faço nascer dentro dessa live a IPRD, Igreja Profética das Revelações de Deus. Então, no meio de uma pandemia, dentro de um ao vivo, nasceu a minha igreja. Então, o meu ministério, ele é praticamente nascido de Deus, mas também veio do digital com a internet
milhares hoje de pessoas no Brasil e fora do Brasil conhecem nosso ministério. Conta um pouquinho assim do teu background, porque você começou sem ajuda de ninguém, Sim. sozinho, sempre ali, tuas duas fiéis escudeiras. A Bispa Lara e a Apóstola Cláudia, minha mãe. Exatamente. Minha noiva e minha mãe. Exatamente. Mas você que sempre fez essa parte, né, cara, de como transmitir, de fazer a live, de fotografar, sim. de fazer o corte, você edita. Como é que foi isso, assim, da onde veio isso? Olha, eu comecei a fazer live 3 semanas antes que estourou a pandemia, no ano de 2020. Um dia eu tava dentro de casa e eu tinha acabado de chegar de um culto e na hora eu tava assim, falando, conversando com Deus e Deus falou assim pra mim, Hugo, vai lá e abre uma live que eu quero falar com o povo. Eu me lembro que eu comecei a live, a primeira live que eu comecei era no Facebook. Tinha 3 pessoas ali, Deus falou. E aí daqui a algum tempo eu fui começando a fazer live no Facebook, depois eu saí do Facebook, eu fui pro Instagram. Começando a minha live no Instagram foi com 10 pessoas, eu fazia dentro do quarto, pegava, não tinha nem tripé, tinha uma televisãozinha, eu botava o telefone ali, o iPhone, filmava ali, o ventilador até trabalhava na época ali, a audição, tudo. E aí eu comecei assim, dentro do quarto. Foi uma coisa que veio assim, não do nada, né? Foi uma revelação que Deus me deu. E aí eu comecei a fazer live, dali começou a crescer, dali começou a vir pessoas. Pessoas na época que eu comecei a live, eu não tinha ainda igreja, eu tinha agendas pelo Rio de Janeiro, eu era na época profeta itinerante, pregador itinerante, hoje eu sou presidente de igreja. Mas aí quando eu comecei, as pessoas começaram a vir através dos meus cultos presenciais, através da live. Foi assim. Comecei sozinho lá, tocando teclado. Na época da prova, né? Deitando a agulha e me cobrindo com a linha. Comecei lá bem novo, bem novinho mesmo, só Jesus. E hoje eu tô com a live forte da revelação, né? Que a gente até brinca com a live mais forte do Instagram. E é verdade, uma live muito poderosa. Poderosa. Deixa eu te perguntar, você que tem experiência para falar isso, né? Qual é a importância que você vê na produção de conteúdo online? Em você criar um conteúdo para você poder se comunicar hoje pelo celular, que você usa o celular. Sim. Como é que você vê isso, a importância disso, cara? Eu vejo isso por um lado que é a maior importância terrena e no plano físico que a gente pode ter hoje para quem tem um ministério, para quem tem uma empresa, é o conteúdo online digital. Hoje, se você não tem internet, você não tem contato com o mundo. Se você hoje não tem o contato de mídia, de digital, você não consegue prosperar durante muito tempo. Não consegue. Porque hoje, antigamente era o telefone. O telefone quando veio, né, todo mundo fazia ligações, se contatava e ali começou a ter uma comunicação para o mundo. A gente foi evoluindo muito tempo. Nossos seres humanos foram evoluindo muito tempo. Você vê que antigamente tinha um fax, tinha a carta e era aquilo que emitia contato. Hoje já nós temos uma plataforma muito maior que a internet. Instagram, hoje vem aí o TikTok, hoje vem aí o WhatsApp. Então, se você hoje não tiver uma plataforma digital, não tem como você crescer muito tempo, porque hoje tudo é internet. Hoje tudo é o digital. O mundo digital hoje é muito grande, né? É um mundo muito extenso. E a internet consegue hoje, você tendo ou uma igreja, ou você tendo uma empresa, ou você sendo um criador de conteúdo, você chega a pessoas que nunca talvez você chegaria na sua vida se não tivesse a internet. Você entraria em lugares que talvez nem a televisão entrou, mas a internet está entrando ali por alguma forma, por algum meio. Por exemplo, a live forte da revelação do nosso Instagram, já houve pessoas que já da Ásia já nos acompanham. Países da Ásia fechado, bem fechado, já conseguiram, já comentaram. E você vê o quão isso tem crescido, o quanto isso tem se alarmado. Então eu vejo hoje uma pessoa que ela tem contato com o digital, ela tem hoje uma ferramenta muito poderosa da parte de Deus assim para ela prosperar e crescer muito. Eu acredito nisso também. E, além disso, eu vejo como missão mesmo as pessoas conseguirem a sua independência, às vezes a sua própria cidadania, exatamente, a sua própria segurança, às vezes até a pessoa ter a sua própria imagem, porque tem muitas pessoas que têm problema com a sua própria imagem. É verdade. Através da internet e através do trabalho de criar, ser muito valorizada. Sim. Porque, olha, se a gente olhar para a história, quando um criador foi tão valorizado como hoje? É verdade. É verdade. Talvez na época, grandes pintores, tipo Rembrandt, outros grandes pintores que ainda em vida tiveram grande notoriedade, e uma notoriedade hoje que, sei lá, alguém no TikTok tem muito mais, porque tem a questão da pulverização do nome, né? Exatamente. Eu vejo, por exemplo, como um dos grandes homens de Deus do meu meio, né, que é o meio profético, que é o meio espiritual,
o missionário Davi Miranda, que ele foi um dos primeiros, né, do quesito de igreja. O missionário Davi Miranda é o líder era o líder da igreja Deus é Amor, igreja pentecostal Deus é Amor. E ele ganhou muitas almas para Jesus. Pensa num homem que era usado em libertação, em revelação, em cura, sinais, maravilhas. E na época ele tinha o meio da rádio. Se ele, com o meio da rádio, conseguiu ganhar grande parte do mundo, entre outros, não vou só citar ele, vamos citar, por exemplo, o grande avivalista John Wesley, né? Vamos citar também Billy Graham, que foi um dos grandes pregadores. Se eles hoje tivessem acesso à internet, eles ganhariam muito mais do que eles já ganharam. Então, assim, eu me sinto um privilegiado da parte de Deus, um escolhido nessa geração. Eu, como profeta, sendo derramado todos os dons que Deus derramou sobre mim, eu poder alcançar muito mais pessoas do que esses alcançaram através da internet, né? De lugares que eu não poderia chegar. Tem lugares que ainda eu nunca pisei, eu ainda não saí para fora do Brasil, né? Vou sair agora, final do ano, para Israel. Mas a minha voz já chegou em lugares, e alguns lugares fora do país eu já sou conhecido. Então imagina se esses homens, né, com toda a unção, toda a glória, toda a graça de Deus, eles tivessem a internet. Chegariam muito maiores do que foram. E eu preciso, assim, tem várias perguntas que eu quero te fazer. Assim, a primeira, como é que você consegue fazer... E assim, não é conteúdo de 40 minutos, não. Sim. De 2 horas, 1 hora. Pô, a live, 1h30, 2 horas... Culto, mais 3 horas às Sim. vezes. Como é que você conseguiu, durante esse tempo, manter essa constância, cara? Essa constância é interessante. A Bíblia diz, vou citar pela Bíblia, a Bíblia fala que cada dia é um dia. Existem dias que nós estamos fortes e existem dias que nós estamos fracos. Mas Paulo vai dizer que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nem todo dia a gente está animado, né? Tem dia que a gente tá todo feliz, todo alegre, regozijante, mas tem dia que é aquele dia que a gente tá cansado, que o negócio tá pesado, mas esses são os dias que a gente vai mostrar o nosso melhor resultado. Então, é tudo a constância, a insistência, a resistência, né? Existem dias que você não tá muito bom, existem dias que você tá cansado, que você tá fadigado, mas mesmo assim eu insisti nesses dias. Por exemplo, tem um dia que na minha live entrava 200 pessoas, já tinha dia que entrava 50. Então eu oscilava bastante, eu passava muito por esse equilíbrio, por essa insistência, colocando sempre na minha mente em Deus que tem dia que eu tô bem, mas tem dia que eu não tô bem. Então, nos dias que eu não tô bem, eu tenho que me aperfeiçoar ao máximo para dar mais o meu melhor do que antes que veio o meu melhor. Então, foi mais essa insistência, né? A insistência quebra a resistência. E não é, assim, historinha não, gente. Tá? Eu preciso tá aqui como prova. Sim. Já vi o Hugo passar o conteúdo dele para menos de 10 pessoas. Sim. E já vi ele passar o conteúdo para mais de 300. É verdade. Ao vivo. Sim. E é a mesma coisa. Verdade. É muito impressionante, assim, para mim, olhando como videomaker digital, um expert que trabalha tanto. Sim. E não importa a audiência. É verdade. Não é maneira de falar, não, tá? Verdade. Tô aqui. Não é maneira de falar, não. Eu nunca vi. Porque às vezes a gente vê assim, pô, eu atendo um expert que o cara vai fazer um lançamento. Então ele entra, o cara fala, meu Deus, vou ter que fazer live todo dia. Sim. O cara faz uma live ali de meia hora, 1 hora todo dia, 1 semana de aquecimento. Sim. Pô, todo o resto, o cara não faz live todo dia. Não faz. Muito menos evento presencial. Sim. Porque tem o seguinte, não é só online. Tem presencial. Evento presencial. Já desgasta tanto como o online, né? O virtual que você tá ali falando, você tá ali. E o presencial que também já vai o seu corpo físico, né? E é bem forte isso. Então assim, deixa eu dar um recado pra cá, ó, que é importante. Se você acha que você não consegue criar conteúdo, se você acha que você não consegue ter constância, tá um exemplo aqui. É forte. O Hugo cria 8 conteúdos raízes por semana, 2 anos, sem falhar. E não é conteúdo só online. Tem live, mas tem evento presencial. São quantos presenciais por semana? Presenciais são... Terça-feira tem 2. 3 da tarde, 7 da noite. Quinta, sábado e domingo, 5. 5 eventos presenciais quase a semana toda. 5 eventos presenciais por semana. Então, tem como. Você tem uma verdade, você tem a tua verdade, você quer comunicar isso, você quer correr atrás dos teus sonhos, cara, você consegue. Tem um exemplo vivo aqui. Sim.
Então, assim, eu queria colocar o Hugo como um exemplo de criador de conteúdo, porque eu acho impressionante. Eu acho Verdade. impressionante. É muito forte, né? Porque eu aprendi que todas as vezes que Deus nos dá uma visão, uma revelação, não adianta nada você só receber uma revelação, você só recebeu uma promessa e você tem um sonho, você tem que correr atrás dele, né? A Bíblia diz que Noé, ele tinha o projeto da arca, mas quem construía era ele, quem construiu não foi Deus. Então é assim, Deus nos dá o projeto que já está construído, mas quem coloca a mão no arado, quem bota em prática somos nós. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar por você. Deus já acreditou em você. Por quê? Capacitação vem de Deus, agora preparo vem do homem. Deus já capacitou você. Deus já colocou um sonho, um desejo, uma vontade, uma prazia, uma ardência dentro de ti. Agora é você caminhar em meio a isso. E outra coisa, né? Isso eu aprendi há pouco tempo. Quando você tem um sonho, você sabe exatamente como realizar. Exatamente. Já tá dentro de você o como fazer. Exatamente. Você tenta se esquivar, começa a não confiar em si próprio, começa a ouvir quem não tem que ouvir. Mas você sabe, se você parar e pensar assim, tá, eu tenho resultado tal. O que eu faço para ter 10 vezes o resultado que eu tenho? Você sabe. Sim. Se você for botar no papel, você sabe. Então tem que confiar em si. Deus me deu uma frase muito forte, Gabriel, que é: quem sabe o que é, sabe o valor que tem e não aceita qualquer coisa. Quem sabe o que é, sabe a identidade que tem, sabe o jeito que é e não aceita qualquer coisa. Você pode perceber que todas as pessoas muito grandes, todas as pessoas que arrastaram multidões, elas sabem realmente quem elas são. Tanto para coisa boa, tanto para coisa ruim. Quantos homens aí a gente conhece, até da forma ruim, que atraíram muitas pessoas porque eles sabiam que eles eram. Você vê, por exemplo, a melhor pessoa que já passou pela terra, Jesus. Jesus arrastou uma multidão. Por quê? Porque ele sabia realmente para que ele veio. Tanto que ele vai várias vezes testificar ele mesmo, dizendo: para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer todas as obras do diabo. Então você já tinha entendimento que Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então quem chegava perto de Jesus sabia que ele se reconhecia que ele veio para que tenha uma vida em abundante. Então quando você sabe quem você é, você sabe para onde você vai chegar. Você sabe exatamente aonde vai ser. Porque tem hora que Deus não nos revela Deus não nos revela o processo, mas nos revela a promessa. E o processo a gente vai ter um andamento, vai ser perseguido, vai ser criticado, vai ser julgado, debochado, porque sempre vai ter alguém para querer desvirtuar você em meio ao seu sonho, mas quem tem que acreditar é você. Como é que você acha que alguém que sonha acaba se tornando um fracassado? De sonhador para um fracassado. É forte. Um fracassado é quando ele passa a ouvir mais os outros do que mais o sonho dele. É quando ele ouve mais pessoas que não... Porque quem não tá contigo no teu processo não pode estar com você no teu resultado. Porque normalmente o sonhador ele tem que entender que os mesmos que debocham do sonho dele é os mesmos que vão aplaudir depois a realização. A gente vê um exemplo muito forte de José. Os mesmos irmãos que rasgam a túnica dele, que humilham ele, que dizem que ele não era nada, que não era ninguém, são os mesmos depois que vão para casa do pai dele dizer: bem-aventurado é o Deus de meu irmão, que o fez sonhar e o realizou. Então, normalmente, toda pessoa, isso aqui é muito forte, eu sinto até Deus aqui falando isso aqui com você, Calarracia, que os mesmos que se levantam para debochar do teu sonho, todo sonhador tem que entender que vão ser os mesmos depois que vão aplaudir, vão ser telespectadores da realização dele. É muito forte. Fortíssimo mesmo. Se alguém hoje está começando um projeto, como você começou a igreja, que é o propósito da tua vida. Sim. A pessoa sabe que o propósito dela é esse. Só que o processo não parece que é um processo. Parece Sim. que é um muro, cara. Um muro. Uma muralha. É uma muralha. Muralha de Jericó. Uma muralha. O que você acha que ela tem que fazer? Primeiro, eu acho o que ela tem que se decidir, né? Quais certezas que ela tem que ter. E você pode compartilhar como é que foi o teu início, porque com certeza não foi fácil. Não, meu início foi bem arduoso, né? Foi bem terrível no começo. Ao mesmo tempo que eu comecei ainda muito jovem, com 17 anos de idade, eu fui uma pessoa que, quando eu comecei, eu fui muito perseguido porque eu era autista, até os 18 anos de idade, né? E não sabia ler, não sabia escrever, eu não tinha movimento da minha mão esquerda, eu tinha problema na habilidade cognitora monetiva, eu não tinha movimento da mão esquerda, então assim, eu já era desacreditado desde o começo. Parei de estudar no 5º ano do fundamental,
Pessoas viravam pra mim e falavam que eu não seria nada, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia a lugar nenhum, que eu não tinha estudado, que eu não tinha perspectiva de futuro, de faculdade, de estudo nenhum. Então, por isso que eu seria um fracassado. Então, eu já fui levantado em meio a toda essa crítica, em todo esse julgamento e essa perseguição. E logo quando eu comecei muito pequenininho de verdade, né? Na verdade, eu sou profeta mesmo, eu sou desde quando eu nasci. Né? Eu sempre fui à igreja com a minha mãe, sempre busquei a Deus, dormia na igreja, a ponto que minha mãe, quando minha mãe dava aula como professora de teclado na igreja, minha mãe era auxiliar na época do nosso pastor, e eu deitava assim no altar e minha mãe levava a minha quentinha para eu comer, meu salgadinho, tudo lá direitinho para eu poder comer na igreja. Então eu sempre vivia o altar, e isso foi uma coisa que sempre foi muito fundamentada e guardada na minha vida. Mas o meu começo em si foi um começo onde passei por crítica, passei por luta, passei por prova, questionamentos, mas se comparar o que eu era alguns anos atrás, eu digo que eu não mudaria nada nesse processo, porque esse processo me fez amadurecer e me moldar para que eu sou hoje. Foi isso. Você vê, né? Você é um cara novo, 22 anos. Sim. E, enfim, criando tanto. E hoje, não só... Vamos pegar a igreja, né? Que a Sim. igreja é um grande produtor de conteúdo, né? A igreja que acordou para o século XXI. Sim. Qual o futuro que você vê na produção de conteúdo? Vamos falar da igreja. Para onde você vai, você acha? Eu ir de conteúdo avançando... Quais são os próximos passos que as igrejas devem tomar como produtor de conteúdo? Como produtor de conteúdo, eu acredito que os vídeos, as lives, as transmissões ao vivo, existe um mito que eu já vi grandes profetas de Deus, grandes homens de Deus, que tiveram uma unção não igual, mas semelhante à que Deus me deu, eles terem muito medo de tudo, né? Criaram um monstro na cabeça das pessoas, que isso é uma coisa demoníaca, que você não pode mostrar o que está acontecendo na igreja porque está expondo. Na verdade, exposição é prostituição. Exposição é você pegar um cigarro de maconha ou então de droga e você sair mostrando. Isso é exposição. Exposição é você humilhar alguém ao vivo. Agora, poder de Deus não é exposição. Poder de Deus é evidência e destaque da glória de Deus. Porque se fosse aquela época, eu me atrevo a dizer que se existisse câmera naquela época, Jesus filmaria com câmera. O paralítico, né, dos 4 carregadores, mostraria como ele desceu. Se tivesse câmera naquela época, Jesus mostraria como Maria Madalena foi liberta. Se tivesse câmera naquela época, Jesus mostraria como o coxo do tanque de Betesda mergulhou e foi curado. Então a Bíblia é um livro de registro. Então o que o povo de Deus, os profetas, os pastores que estão começando, ou até os mais velhos também, porque a Bíblia diz que os novos ensinarão os mais velhos, e os mais velhos aprenderão com os mais novos. Então ninguém nasce sabendo de tudo. Até Jesus voltar, até a gente um dia partir dessa, ou para a glória, para onde Deus quer nos levar, a gente vai aprender, a gente vai ser ensinado, vai passar por experiências. Então o que eu vejo hoje? Que para uma igreja crescer, ela precisa evidenciar e mostrar o que está acontecendo nela. Se a tua igreja é uma igreja de cura, mostre o que Deus está fazendo lá. Se a tua igreja é uma igreja de libertação, mostre que Deus está libertando. Se é uma igreja de revelação, mostre que Deus revela, mostre que Deus fala. Porque a Bíblia é um livro de registro. A Bíblia toda ela é um livro de evidências, de destaque e de registro. Quer ver um exemplo? Todos os milagres de Jesus, se não fosse anotado, a gente saberia hoje? Claro que não. Porque não teria gravador, não teria câmera, não tinha smartphone. Então, a Bíblia, na verdade, ela é o retrato de uma coisa gloriosa que Deus nos colocou hoje, que são as câmeras, que são os smartphones, para mostrar que Ele ainda faz e irá fazer muito mais. Verdade. Isso que você está falando, eu sempre tento trazer, né, para produção. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa se ninguém sabe. Exatamente. Não adianta você transformar pessoas, você fazer outras pessoas crescerem, se ninguém vai ter a chance de também crescer e ser transformado por você. Exato. É como ter uma Ferrari e puxar o freio de mão. Como é que vai acelerar? Né? Então, eu com certeza entendo o que você está falando. Hoje eu tenho uma visão que eu acho que você também tem. Mas o que eu acho? Eu acho que a produção de conteúdo vai caminhar por um caminho trilhado pela televisão. Sim. O que é televisão? É um monte de conteúdo. Sim.
muitas Muitos. vezes 24 horas por dia, planejados, com qualidade, estrategiados e pensados de uma forma para monetizar, Sim. né? Então, tem entretenimento o tempo inteiro. E para mim isso vai chegar no digital. Sim. No marketing digital, em empresas, enfim, em tudo. Então, você acha também que a gente cada vez mais, com isso aqui, vai se tornar uma emissora de televisão? Vai. A própria televisão, você já vê que as pessoas já não estão mais ligadas na televisão como antigamente elas estavam, né? Antigamente, a gente não se preocupava tanto em mexer no telefone. Hoje as pessoas nem procuram mais ligar a televisão. Hoje as pessoas já estão no telefone. Então a televisão ela é uma coisa que eu não vou dizer que ela está se extinguindo, mas ela não é uma coisa mais tão forte quanto ela era contra a internet. A gente pode perceber que hoje existem pessoas que aparecem muito na televisão e não são tão conhecidas. Agora a gente vê pessoas, por exemplo, eu gosto muito de citar o caso desse menino agora que tá estourando, citar o nome dele, o Irlan, né? Da Luva de Pedreiro, aquele que gravou no TikTok. Ele é mais famoso que muitos artistas hoje de próprias outras emissoras. Rede Globo, Record, Band. Você vê que um vídeo dele na internet, num aplicativo que ninguém dava nada. Eu me lembro que uma época da minha vida eu falei assim, Jesus, eu acho que eu vou apagar esse TikTok aqui, que eu não tô gostando desse aplicativo não. Não gosto dele. Aí eu tive uma confirmação de Deus que quando eu fui pro posto de gasolina, um rapaz pediu pra tirar foto comigo. Eu revelei a voz de Deus pra ele, ele falou assim, poxa, apóstolo, eu te conheci no TikTok, eu ia apagar o aplicativo. Caramba. Aí Deus falou, tá vendo, meu servo? Essa é uma nova rede social que vai explodir. Então eu vejo assim como a força hoje que a internet tem é muito maior do que a força da televisão. E essa força só tende a se aperfeiçoar e aumentar cada dia mais, né? Até uma hora que não vai ter mais a televisão, vai ter só a internet. E a internet vai dominar como já tá dominando a televisão. Cara, então imagina. Se a internet é a nova televisão, e na televisão, que é o velho, já tem uma produção de conteúdo com uma qualidade muito tremenda, que precisa de profissionais para fazer aquilo ali acontecer, pessoas que estudam, pessoas que correm atrás. Por que na internet vai ser diferente? Exatamente. Se é a mesma qualidade que a gente precisa, e talvez até mais. Sim. Porque hoje em dia tem 4K, tá chegando aí 8K. 8K, é. Pô, a TV era Full HD. Sim. Né? Então, com certeza. Bacana, gostei. É forte? É forte. É mistério. Muito bom. Vamos fazer um ping-pong? Vambora. Eita, esse ping-pong Esse é que tá mistério pra aí. rolar já. Um sonho. Não. Presidente do Brasil, tô brincando. Eu, Glória. Vamos lá. É o seguinte, eu ainda não guardei aqui, são 9. Sim. 9 palavras aí, 9 frases que eu quero que você fale a primeira coisa que vem na sua cabeça. Sim. Beleza? As 3 últimas são mais fortes. Ô, Glória. Vamos com tudo? Vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí eu tô preparado. Terra, céu e mar. Vamos lá. Quando eu falo perrengue, o que vem na tua cabeça? Cara, perrengue. Eita, agora me pegou. Cara, perrengue é tudo aquilo que vem pra querer te tirar do propósito. Perrengue é tudo aquilo que vem pra querer atrapalhar você de viver aquilo que Deus te chamou pra viver. Isso é perrengue, né? Mas eu aprendi que perrengue ele não serve pra me matar quando eu tô em Deus. Ele serve pra me impulsionar pro meu objetivo. Isso é perrengue. Boa. Quando eu te faço você pensar, o que você aprendeu muito? Ou com quem? Ou que coisa que fez você aprender muito? Ou que situação? Me fez aprender muito. Oh, essa aí é forte, hein? Essa aí é poderosa. É fortíssimo esse ping-pong. Me fez aprender muito. Eu acredito que são as adversidades que a gente passa, né? As experiências que a gente tem com Deus e as adversidades, as lutas que a gente vive, né? Elas nos tornam cada dia mais maduros. Eu sempre brinco muito que eu, apóstolo de Holanda, sou diferente do que eu era 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás eu era um menino, hoje 2 anos eu já me olho, eu já vejo que eu me tornei um homem, né? O pensamento, algumas coisas que eu achava que era e Deus foi me corrigindo dizendo que não era, né? E eu sei que cada adversidade, cada luta, ela nos faz amadurecer e ter experiência para que cada dia mais a gente continue evoluindo. Então a adversidade, experiência com Deus e ouvir a voz do Senhor é o que nos faz amadurecer demais. Boa.
Quando eu te falo assim, pior... É porque normalmente a gente faz pra quem filma, você também filma, né? Então vai dar pra falar pra você também. Mas quando eu falo assim, pior equipamento possível, o que vem na tua cabeça? Pior equipamento possível? Não precisa ser de filme pra filmar, celular, nem nada não. Mas fala assim, pior equipamento, pior coisa que tu já experimentou. Como é que é o nome? Jesus amado. Meu pai... É aquele da Motorola, aquele telefone da Motorola, G3, Samsung, aquilo ali, meu irmão, aquilo ali quando aquece parece a fornalha. Tá Ananias, Azarias e Misael lá dentro, aí fala, tá lá escrito assim, aviso, queimando. O negócio vai explodir, né? Igual a bomba. Aquilo ali, Jesus, me perdoa, mas Android, vocês não tem nada comigo, com todo respeito. Mas aquilo ali é horrível, parece uma bomba relógio. Eu me lembro uma vez que você falando isso aqui, que eu tinha um telefone, eu não sei se era G3, era um telefone assim, preto da Motorola. Eu me lembro que o telefone esquentou tanto que minha mão ficou um roxo, vermelha. Caramba. Eu filmando, eu gravando mesmo do culto e tal, filmando, queimou minha mão. Então é um negócio terrível. Esse aí, pior equipamento que tem. E o contrário, melhor equipamento? O melhor equipamento, o iPhone. O iPhone. Sabia. Isso aí a Apple arrebenta. Apple, Deus abençoe. Vocês estão debaixo da unção. A unção, a Apple, ela é muito boa pra tudo, né? Você, por exemplo, a gente usa lá na igreja pra gravar o iPhone, né? Você é meu produtor, a gente usa lá o iPhone e é muito melhor do que muita câmera. Que a gente pega aquele transmissor e emissor, bota na mesa. Até pra, eu acho bacana, né? Se você quer um equipamento, móvel, né? Móvel, rápido, que transmita, que filme, portátil, cara... Precisa de velocidade, a internet não é muito boa, celular. E principalmente na igreja, que o nosso culto é o tempo todo, né? Deus ali revelando, é demônio ali manifestando, é curando. Por um lado, e eu não sou aquele tipo de pregador que fica sentadinho. O quê, pô? Meu irmão, não, eu tô toda hora, velho. Pô, o videomaker fica doido, vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro. Corre, voa, pula, salta, solta um foguete assim atrás. Exatamente, é forte. É forte, é o melhor equipamento, o iPhone... Foi o iPhone 12, 13. 12, 13, 14. Mas aí, o que a gente fez? Primeiro a gente chegou lá com uma estrutura, né? Então, vamos entender. A igreja precisa de uma transmissão ao vivo, só que tem seus desafios. Uma transmissão ao vivo com qualidade. Primeiro, o pastor não para. Sim. Cada cambalhota vira, vai... Não para. Segundo, lá onde que a gente tá, não tem uma internet muito boa. Não tem. É muito abafado, né? Ali tem muitas coisas assim que impedem a internet. Exatamente, não tem uma internet muito boa. A gente precisava de alguma coisa móvel, simples, que pudesse ser replicável. Sim. Hoje a gente está começando a treinar videomakers digitais ali na igreja, é verdade. Isso aí. Mas nossa equipe é pequena, então tinha que ser alguma coisa assim muito rápida. A gente tentou, né? 2 câmeras, levar luz, levar um monte de coisa, mas não dava o resultado que a gente queria. Acredite se quiser, o melhor resultado foi pegar um ótimo celular, com o seu próprio 3G. Sim. E a gente só colocou o áudio. O áudio é da mesa... pro telefone, transmissor e emissor, né? Exatamente. Então o áudio tava na mesa, da mesa eu pegava esse áudio já do microfone e tal, tudo balanceadinho, bonitinho, mandava pro telefone pelo Holy Land Lark 150. E, cara, deu outra vida, né? Inclusive, eu gosto muito de falar isso, porque, né, não é sendo polêmico, né? Pelo amor de Deus, causando em nada. Mas que muita gente diz, né? Porque imita fulano, porque imita ciclano. Aí outro dia eu fui dar uma olhada. Estão imitando a gente agora, né? Eu já vi um irmão. Fico feliz por isso, tá? Pelo amor de Deus, eu amo isso, porque tudo que a gente imita que é bom, a gente deve imitar. A gente tem que imitar o que é bom. O que é bom, a gente tem que imitar. O povo lá gravando lá, aí o áudio saindo perfeito, eu falei assim, isso aí começou a entender. Exatamente. E a direção. Isso aí começou, né? Como que a gente criou a direção de cena, porque... E gente que gasta 100 mil com equipamento de som, pessoas que têm mesa ilha fazendo isso porque realmente é melhor. É melhor demais. Exatamente. Então fica aí a dica. Essa aqui eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos ver, de repente eu me surpreendo. Olha aí. Uma inspiração. Uma inspiração. Cara, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, mas uma pessoa que eu me inspiro na Terra. Eu não poderia só falar Jesus, Espírito Santo, né? Claro. Mas uma pessoa que eu me inspiro muito, primeiro minha mãe, apóstola Cláudia, para mim uma grande inspiração, uma grande mulher de Deus. Se tenho tudo que eu tenho hoje, foi pela vida da minha mãe. Minha mãe, assim, acreditou em mim quando ninguém acreditou. Não é à toa que Deus escolheu ela como minha mãe para trilhar e para caminhar nesse propósito, né? Então, assim, minha mãe foi uma das maiores inspirações do meu ministério.
Se eu tenho hoje os dons espirituais, se eu hoje tenho o ministério que eu tenho, é porque Deus usou a apóstola Cláudia de Holanda para ser essa bênção na minha vida. E claro que a gente, né, tem várias inspirações na nossa vida também como profeta de Deus, né? Eu tive o profeta T.B. Joshua, né, um profeta da África que hoje já não está mais entre nós, já está na glória, um grande homem de Deus também. Entre outros grandes homens, assim, mas a grande inspiração, assim, do meu ministério de vida, de batalhadora, minha mãe. Acertei os dois. Eita, Acertei. glória! Agora vai começar a ficar mais pesado. São as três glória. últimas. Vamos lá. Ô, glória! Quando eu falo pra você assim, antes de morrer, Ó, o que vem na tua cabeça? antes de morrer, isso é forte. Antes de morrer, deixar um legado diante de Deus. Deixar uma... né? Eu creio que eu sou da geração do arrebatamento. Eu creio que a gente não vai experimentar a morte. Eu tenho certeza disso. Não seremos arrebatados. Mas eu tenho certeza que, se for pra antes de morrer, que tem um legado, que tem uma história. E que a unção, ela se permeie e se prolongue. E que eu deixe uma... né? É forte. É tremendo. Falei que ia ficar complicado. Um grande testemunho sobre a terra. Que almas, através desse testemunho, sejam ganhas para Jesus. É um legado. É um legado em tudo. E olha que interessante, né? Sempre tentando pegar uma visão mais imparcial, né? Você hoje, 8 raízes por semana, vive para criação de conteúdo. E o legado que você quer deixar é a sua produção de conteúdo. Sim, é verdade. Olha que forte É isso. forte. Né? É forte pra Eu caramba. semeei a semente e agora vão colher dos frutos. E é o que você quer. Sim. Olha como é importante, né? A Bíblia diz que é melhor o final do que o começo. Não adianta nada eu ter um final um começo maravilhoso se eu tenho um final horroroso, né? Todas as melhores coisas que vêm de Deus, elas vêm no final. Então é no final de tudo que a gente vê os melhores e maiores resultados da nossa vida. Né? Top. Essa aqui eu acho que é a mais pesada, tá? É uma pesada aí? Tem mais duas, eu acho que essa é a mais pesada. Essa pesada. Hugo de Holanda. Ô, glória. O que é a vida? O que é a vida? É forte. Isso aí é tremendo. A vida, ela é um dom gratuito de Deus. E ela é um dom que você foi instituído a você para você dar glória, dar honra ao nome do Senhor e para cada dia mais você abençoar a vida de pessoas. Isso é a vida. A Bíblia diz, e ao Senhor foi-vos dado o dom da vida. A vida, ela é boa para quem sabe viver. Deus não chamou a gente para sobreviver. Deus chamou a gente para viver. Sobreviver é quando eu ando muito mais preocupado com o amanhã do que com o meu hoje. Só que a nossa preocupação não é com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Nossa preocupação é com o hoje. Então, quando eu vivo de verdade, eu vivencio, eu convivo, eu tenho preocupação. Não tenho, na verdade, preocupação com o meu amanhã, mas eu sei viver o meu hoje para tornar melhor o meu amanhã na vida de quem está comigo e de quem um dia eu vou conhecer. Isso é vida. Top. Aí, forte. Pesado, né? É tremendo. E pra gente finalizar essa nova profissão, né? Que eu me orgulho muito de estar de frente. É mistério. E me colocar verdade. como embaixador, né? De tantos profissionais, de homens, de mulheres, de meninos, de meninas, que hoje fotografam, filmam, editam e transmitem, que é o videomaker digital. É verdade. Qual é a importância que você vê? O que é um videomaker digital pra você? Qual é a missão de um videomaker digital? Acho que é essa a pergunta. A missão de um videomaker digital, eu sempre digo isso muita coisa, Gabriel, não é porque eu tô na sua frente, você sabe disso, não só porque eu tenho um amor, um carinho pela sua vida, mas eu sempre falo uma coisa muito forte, que você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, né? Eu amo conversar assim com pessoas que te gerem fruto. Infelizmente hoje, principalmente na internet, a gente vê muitas pessoas que acabam participando de coisas que não geram fruto em nada. Por exemplo, hoje tá muito na moda debates que não levam ninguém a nada, é só disputa de ego pra mostrar, não, porque eu sei. Tem hoje um irmãozão que ele ama ficar com a bibliazinha debaixo do braço, ele é até grandão assim, aí ele pega a Bíblia e ele gosta de debater com todo mundo. E isso não leva a nada, não ganha alma pra Jesus, não cura o enfermo, não leva ninguém a nada, porque cada um tem a sua visão, né? E eu vejo você como o videomaker digital, ele é aquele que veio pra trazer conteúdo, pra trazer cor aquilo que não tinha cor, pra trazer
evolução, aquilo que não ia evoluir, da vida ao que não tem vida, realmente é um dom dado por Deus. Não é qualquer um que sabe filmar, que sabe editar, você é aquele 1001 utilidade. Você, na verdade, não é a mão, é o corpo, né? É a estrutura. Então, assim, hoje um lugar que não tenha uma produção como a sua, praticamente é um lugar inexistente. Então eu sei que realmente você, não só você, mas como tu vai gerar outros filhos no Videomaker Digital, você veio para trazer criatividade, diversidade e aperfeiçoamento àqueles que já tinham dom. Porque não adianta nada um dom se ele não for aperfeiçoado. Porque um dom, quando ele não é aperfeiçoado, quantas pessoas nós vemos aí que tinham dons maravilhosos, cresceram e depois sumiram? Por quê? Não se aperfeiçoou seu dom. Porque cada dom, ele tem que ser aperfeiçoado conforme o tempo do século, né? A gente não pode viver a vida inteira igual o homem que só criava telefone. A vida inteira só criava telefone. Não, existiu o smartphone, existiu a Smart TV. Ele foi se aperfeiçoando. Então eu creio que a sua profissão é uma profissão que dá aperfeiçoalidade àquilo que não tinha como crescer. Da vida ao que não tem vida. Nossa, aí. É forte. Aí, pesado. É mistério. É pesado, filho. Gente, ó, vou encerrar aqui, né? É tremendo. Foi fortíssimo. Sigam o pastor. Vocês vão ver lá um produtor de conteúdo dedicado full time, tá? Tem muito o que aprender. Muito o que aprender. Oi? Mais pertinho? Gente, a Carol tá ali no corte. Eu nem falei nada. Olha aí. Porque ela tá sem microfone, tadinha. Eu devia ter botado o microfone pra Carol, né? Deveria. Vamos repetir. Vamos chamar novamente o Hugo aqui. Carol vai participar. Carol mas tem que participar. na mesa. Eu senti ali ela doida, deixando aqui, doida pra fazer várias perguntas. Por quê, cara? A gente tá fazendo tarde, porque, o cara não para de produzir conteúdo. Não para, tem que ser assim. E aí, Carol que tá cortando, né, meu amor? Não Olha teve aí. jeito. É isso aí, minha videomaker digital predileta. A mais linda do mundo. Olha aí, é mistério, hein? Hugo, prazer ter você aqui. Prazerzão, meu Primeira amigo. vez de muitas. É forte, se Deus quiser. Verdade. E vamos produzir muito junto, né? Vamos produzir muito junto, é uma parceria que eu... Desde o primeiro dia que eu vi o Gabriel, gente, é um negócio muito forte. Eu falei assim, Gabriel, você um dia vai ser meu... Ninguém eu falo isso. E o Gabriel sabe hoje que isso é verdade, né? O Gabriel hoje, ele cuida de toda a parte midiática, né? Toda a parte produtiva da IPRD tá na mão dele. Tá sobre a confiança dele, ele é meu diácono. E o Gabriel sabe que a gente... E tem também meu Instagram, ele sabe que a gente... Pessoas se convidando pra igreja, pessoas querendo estar conosco. E eu sou muito seleto naquilo que eu faço, porque eu ando pela revelação de Deus. Na primeira vez que eu vi o Gabriel, eu me lembro que eu falei assim, Gabriel, tu vai ser o meu produtor, porque tu vai crescer, tu vai avançar, Deus tá falando que tu vai prosperar, e eu quero você do meu lado. Então, assim, vai ter muitos outros programas aqui. Vocês ainda vão ver muito ministério crescer. Pode ter certeza que tem um dedo lá do Gabriel lá, também estourando, quebrando os dutos da internet e Deus soprando o nome dele pra ser glorificado. Tamo junto. Tamo junto, mano. Deus é contigo. É vitória. É vitória. É forte. É forte.